Se Projeto Flórida, obra mais recente do diretor Sean Baker, tem áreas de cinema independente e experimental, nesse caso, demonstrando os problemas nem sempre mostrados e lembrados do sudoeste americano, além do drama de infâncias inadequadas e expostas ao perigo, e contando com um tom crítico, mas contido, ela se comporta como um grande alívio de peso se comparado a Tangerine, obra de sua estreia, que conta com esse mesmo ar independente, mas com um teor muito mais ácido, realista, um realismo brutal que chega a tornar a obra desconfortável em dados momentos, pois nada é mais controverso do que aquilo que sabemos existir, mas escolhemos ignorar. Retratar minorias sempre é uma tarefa delicada em qualquer instância de arte, mas torna-se especialmente complexa no cinema, que sempre foi uma forma de arte estilizada e redigida pelos grandes empresários do meio hollywoodiano, que, pasmem, demoraram a aceitar pessoas de outras etnias em cargos importantes ou no protagonismo de suas obras. Dentre estereótipos, o medo de relações exageradas da audiência e da crítica, que podem acabar boicotando obras, vide o lançamento recente do trailer de A Pequena Sereia, ou o embate entre tramas vitimistas e tóxicas, sempre é uma tarefa divisória colocar minorias em tela, seja da forma que for, que apenas complica ainda mais a inclusão de diferentes culturas no cinema comercial. Todos esses problemas sempre estiveram presentes na produção cinematográfica, mas poucos diretores tinham tão pouco a perder quanto Sean Baker, em meados de 2014. Em seu filme de estreia, sem medo da reação do público ou da crítica, o diretor e roteirista colocou em tela duas mulheres negras e transexuais, sem tirar delas a humanidade ou o protagonismo, não as limitando às suas sexualidades ou cor de pele, mas as colocando como centro de uma trama ácida que desmistifica a beleza americana, e principalmente de Los Angeles, mostrando em uma metáfora inigualável que por baixo da beleza do cinema que conhecemos, existe também um universo de criminalidade, promiscuidade e preconceito, apenas esperando uma oportunidade para ser descoberto e demonstrar o que realmente ronda as ruas da Cidade das Estrelas. Tangerine é uma obra assumidamente indie e sem grandes pretensões, além de colocar em tela a vida de Cindy Hella e Alexandra, duas garotas de programa inspiradas em pessoas reais do passado da vida do diretor. Lutando para sobreviver em um mundo que não se preocupa com elas, Cindy, que havia acabado de deixar a prisão por ter protegido seu namorado durante uma abordagem policial, recém se reencontrou com sua melhor amiga, e antes que pudesse dar a notícia que havia ficado noiva na noite em que foi presa, acaba também por descobrir que Chester, seu noivo, havia atraído com uma garota de programa branca e biologicamente feminina, o que enfurece e a faz partir por uma busca impensável atrás da garota, a qual não sabia nem sequer o nome. Perseguindo a garota por entre as ruas de Los Angeles, entramos juntos com Cindy no cenário da prostituição e de uma pobreza inimaginável em uma das cidades mais cultuadas da Terra, desmistificando a beleza e mostrando o outro lado da liberdade americana. Somado a isso, Alexandra, que até acompanha Cindy durante boa parte da trama, também precisa lidar com seus próprios problemas e pretensões. Sonhando em se tornar uma cantora, a personagem, na noite de Natal, distribui panfletos sobre a sua apresentação em um clube local, com a esperança de que suas colegas de profissão e mesmo clientes compareçam, revelando um idealismo raríssimo em meio a um ambiente de tanta violência e degradação. Paralelamente a isso, também acompanhamos a história e a rotina de Hasmik, um imigrante armeno que trabalha como taxista na mesma cidade. Apesar de aparentar estar desconectado do restante da trama durante boa parte da obra, durante o terceiro ato, ambas as histórias são conectadas em uma reviravolta inexplicável, mesclando elementos de trama e comédia e expondo novamente como o mundo real e a sociedade não estão prontas e dispostas a abordar a transexualidade com a seriedade merecida. E como o amor, apesar disso, não enxerga diferença alguma. Em essência, Tangerine não é nada além disso, a rotina de duas garotas de programa e a de um taxista em uma das maiores cidades da Terra. Existe um paralelo claro com o Taxi Driver, mas que não é continuado ou usado à exaustão. Muito pelo contrário, serve apenas para demonstrar como a vida nas cidades pode ser explícita e complexa, com Hasmik, nesse caso, estando longe de ser um agente exógeno a esses eventos, como na obra de Martin Scorsese. Em nenhum momento a prostituição é condenada, mas tampouco é defendida ou romantizada pela trama. Quando se navega pelos bordéis improvisados em quartos de hotéis,
Nos programas em bancos traseiros de carros e pelos pontos quentes das ruas de Los Angeles, a impressão que fica é de que se trata de uma vida degradante e difícil, um trabalho visto como fácil de uma perspectiva exterior, mas que não seria acolhido por nenhuma dessas personagens caso tivessem opção. Perspectiva essa que é reforçada pela obra conforme a história de Cindy e Alexandra se desenvolvem, pois elas sofrem e muito, seja pela violência, pelo preconceito ou pela forma como são tratadas e destratadas por seus clientes, que se sentem donos de seus corpos, apenas por terem pago pequenas quantias de dinheiro, o que não lhes dá direito a lhes desrespeitarem, por mais que pensem assim. Apesar de ficar no ar a ideia de que esse tipo de tratamento é pelo fato das personagens serem transexuais, a trama não gasta muito tempo se debruçando no gênero dessas personagens. Existe sim certa relevância no assunto e nesse elemento para com a construção da personalidade de Cindy e Alexandra, mas o fato de terem nascido como homens está longe de ser um fator relevante para o desenrolar da história em si. Existe uma certa rivalidade com outras garotas de programa, as quais nasceram como biologicamente mulheres, mas a qual não é usada para diferenciá-las de uma mulher biológica, mas sim para mostrar que, apesar de sequer terem realizado uma transição hormonal, essas personagens ainda assim se sentem completamente femininas e não querem ser diminuídas em detrimento de outras mulheres apenas porque possuem um órgão sexual diferente. Elas se sentem como mulheres e querem ser tratadas como tal, sem diferenciação ou preconceito. Apenas querem ser amadas como mulheres, sem levantar as sobrancelhas ou risadinhas de fundo. Se pudessem, Cindy e Alexandra passariam despercebidas, mas precisam se comportar e se vestir de forma extravagante para reafirmarem a sua feminilidade e para não chamar atenção. Apesar de parecer um tanto desconexo no princípio, o arco de Razmik se mostra profundamente valioso para reforçar ainda mais essa ideia de feminilidade independente do fato de serem transexuais. O taxista, mesmo que não admitisse isso em voz alta, era apaixonado por Cindy e estava determinado até mesmo a colocar a garota de programa acima de sua família, abandonando o jantar de Natal para comparecer à apresentação de Alexandra, na esperança de encontrar a sua amada lá. Em um dado momento, é sugerido um comportamento homossexual por parte de Razmik. Entretanto, também é mostrado que existia uma clara preferência por traços femininos, pelos gestos e pelas curvas desse sexo, fazendo com que ele rejeitasse a companhia de um homem, por exemplo. A opção sexual do personagem é usada para demonstrar como o espectro de sexualidade humano é muito mais complexo do que pode parecer em um primeiro momento, e como é impossível definir gostos e preferências em simples palavras, porque a atração física e sexual vai muito além disso. Era impossível categorizar Razmik como homossexual, mas assim como também era impossível defini-lo como hétero, tornando necessárias classificações e definições mais amplas, porque apesar de estarem fora da binaridade, pessoas como Cindy e Alexandra também existem e são objetos de amor, como qualquer outra. Tangerine não foi uma obra amplamente elogiada apenas por ter sido gravada com 3 iPhone 5S e um tripé, mas sim porque era uma obra corajosa o suficiente para ser retratada como inédita na indústria cinematográfica americana. Nunca esse submundo de prostituição e sexualidade havia sido mostrado de forma tão explícita e fidedigna no passado. Cindy é uma mulher completa, com sentimentos, um coração partido e seus próprios desejos. O mesmo pode ser afirmado sobre Alexandra, que não se deixa definir pela profissão que exerce ou pelo fato de ser transexual. Muito pelo contrário, apesar de todas as dificuldades, ela sonha em ser uma cantora, desejando ser reconhecida por seu talento no ato de cantar, e não pelo fato de ter nascido um homem ou por ter trabalhado como garota de programa. Portanto, o grande embate travado em Tangerine não é sobre a descoberta da sexualidade de Razmik, sobre a infidelidade de Chester, ou mesmo sobre o coração partido e a briga entre Cindy e Alexandra, mas sim sobre o constante choque entre um mundo que tenta limitar essas duas personagens e toda uma classe ao fato de serem trans e garotas de programa, enquanto elas próprias tentam se libertar dessa visão e sonham em ser reconhecidas por muito mais do que isso, seja como cantoras, esposas ou simplesmente mulheres. Uma fala comum e popular sobre personagens LGBT é que todos são chatos porque se limitam e se definem por isso. Em Tangerine, o que se percebe é justamente o oposto. Temos um mundo que tenta limitar essas personagens a serem transexuais, enquanto que nem mesmo elas próprias levam isso tão a sério. Sean Baker não se tornou conhecido por ser experimental. Existem milhares de filmes e diretores experimentais e ruins por aí. O que tornou Tangerine uma obra tão especial é que,
Apesar de explícita, é também um ensaio completo sobre toda a extensão do ser humano, um lembrete de que não podemos ser limitados por apenas algumas poucas características, que no fim nem são tão importantes assim.